mais aulas com moldes gratuitos aqui para você. Hoje você vai aprender a fazer o nosso quarto modelo diferente de calcinha infantil, todos moldes gratuitos. Na aula de hoje você vai aprender a fazer essa peça aqui utilizando só a máquina doméstica e ela faz o conjunto com o sutiã que a gente deu esses dias aqui no canal também, o molde para você e o passo a passo, que foi esse sutiãzinho aqui, certo? Então agora você vai poder montar o conjunto se você quiser. Como eu falei, todos com aula passo a passo. Essas duas peças aqui foram feitas na máquina doméstica e o molde é gratuito para você em vários tamanhos. Vamos aprender a peça de hoje? Oi pessoal, eu sou a Eliane, faço parte aqui da equipe da Florbela e hoje a gente trouxe mais uma modelagem para vocês, como eu falei antes. Vocês vão aprender a fazer passo a passo dessa peça aqui utilizando só a máquina doméstica e vão ganhar a modelagem na grade do POGG. Esse daqui é o quarto modelo diferente de calcinha infantil que a gente já trouxe para vocês. Já teve calcinha mais fechadinha um pouco, já teve a calcinha bunda rica, já teve outra que lembra um shortinho. Inclusive, eu vou deixar vários links aqui para vocês, até desse sutiã aqui, ó. Tá? Então, eu vou deixar aqui em cima vários links, um atrás do outro, com várias aulas onde tiveram moldes gratuitos dessas peças para vocês, tá bom? Aí você escolhe ali qual você quer e para pegar o molde gratuito você tem que estar no nosso grupo do WhatsApp, ok? Lembrando que se você já está lá no grupo do WhatsApp, não precisa entrar em outro grupo, certo? Fica lá, tem um lugar lá onde tem os moldes gratuitos. Além desses, vários outros moldes gratuitos e todos têm a aula aqui no canal no passo a passo, tá bom? Então vão lá, pega o molde para vocês e comecem a fabricar aí. Na aula de hoje a gente usou a máquina doméstica, só que eu ensinei a utilizar o aparelho para colocar elástico, tá? Então tem aulas ali que eu deixei os cards aqui para vocês, que a gente usou, assim, eu ensinei você, no caso, né, a puxar o elástico à mão mesmo, mas quem quiser fabricar mais peças, fazer mais rápido e com mais qualidade, pode investir também no aparelho para colocar elástico nas peças. Mais informações é só chamar no nosso WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então agora, pessoal, vou pedir aí, quem gosta do nosso canal, quem gosta dos nossos moldes, dos nossos vídeos, curte esse vídeo aqui. Quem tá chegando agora, se inscreve no canal e ativa as notificações. E agora a gente vai direto pro passo a passo da peça de hoje. Essa calcinha aqui. Olha só que coisa mais bonita. Vamos lá então, primeiro com o molde. Todos os nossos moldes vêm com essa página aqui, onde tem esse quadrado e essa medida. É a nossa página de teste. A primeira coisa, você vai imprimir só ela, tá? Só a página de teste, para saber se o seu molde está saindo em tamanho real. Porque, assim, ele tem que sair, esse quadrado, exatamente 10 centímetros por 10 centímetros, tanto na horizontal quanto na vertical. Se sair nessa medida, quer dizer que você imprimiu corretamente. Se não conseguir, tem esse QR Code aqui, você mira a câmera do seu celular para ele, você vai ter acesso ao vídeo onde ensina a imprimir corretamente. Saiu na medida correta, aí sim você pode imprimir o restante do molde. Hoje eu vou gravar aqui para vocês a calcinha tamanho G. Essa é uma calcinha que lembra um pouquinho mais tanga, tá? Ela não é tão grande na frente, atrás. Tem vários modelos de calcinha aqui no canal. Cada uma de um estilo diferente, vamos dizer assim. E esse aqui, então, é mais um para vocês. Cortar aqui. Esse é só cortar em cima da linha. Um molde bem simples, para quem tá começando, quiser fazer as suas primeiras peças. Aí a frente e as costas já foi, agora falta só o fundo. Corto também, tudo em volta, bem em cima da linha preta. E assim, pronto, já tenho o molde completo do tamanho G. Vamos então agora para o corte do tecido. Para cortar aqui, eu vou usar a malha 100% algodão para o forrinho e o dele cotton para fazer toda a calcinha, mas pode ser também de malha PV. São 3 peças só. Aqui é importante, olha, a parte da frente, cortar uma vez de deli cotton ou malha PV, ou pode ser uma malha de algodão, mas que seja de boa qualidade. No caso, a malha fio 30.1,
tá? 100% algodão. Aqui no forrinho, além disso tudo que eu falei, você vai precisar também uma malha simples de algodão pro forro. Daí não precisa ser a fio 30, pode ser uma mais simples, tá? Então, você vai cortar de algum desses tecidos que eu marquei aqui. Vou começar aqui com o forro. A primeira coisa é o fio do tecido. Vocês conseguem ver aí que tem como se fosse um caminho, né, nessa malha, como se fosse um risco nela. Esse é o fio do tecido. Eu dobro a malha e aqui eu coloco o meu molde. Porque aqui na parte de baixo do molde tá escrito dobre, tá? Olha aqui o fio do tecido que eu falei. E aqui agora o corte. Aí, então, o forrinho eu já cortei, agora vamos pro deli cotton. Pode ser cotton também. E olha só o fio do tecido. Vocês conseguem ver que abre como se fossem uns caminhos nesse sentido? Esse é o fio do tecido. Que no molde é os 3 risquinhos, tá? Esses 3 riscos aqui, olha. E essa flecha aqui mostra o lado que o tecido estica mais. Então, o fio tá assim. Agora, para esticar, olha só, eu puxo aqui e puxo aqui. Vocês conseguem perceber que aqui tá esticando mais? Então, essa é o sentido dessa flecha, tá? Então, tem o fio do tecido e a flecha. Vou ver aqui se eu vou desse lado. Aqui eu arrumo para cortar, só que aqui eu já vejo que ele tá com um defeito. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Mas é como se ele tivesse um risco aqui, como se fosse um fio puxado. Não é bem isso, mas lembra isso, tá vendo ali? Então, eu não vou usar essa parte para as peças maiores. Eu vou aqui para outra ponta do tecido. Na parte das costas e da frente, tá escrito a palavra dobre. Então, por isso que eu dobrei o meu tecido. Aí, eu coloco ele aqui. O dobre tá aqui embaixo. Podem ver aqui embaixo, bem no final do molde. Aqui na parte de cima, olha, parece que tá sobrando bastante cotton, mas na hora que eu vou cortar, é importante que vocês vejam o seguinte, ó, a parte de baixo ela tá menor, entendeu? Então, se eu encostasse o molde bem aqui na parte de cima, do lado direito, vamos dizer assim, ele acabaria que faltaria um pouco de tecido lá pra parte de baixo. Essa é a parte das costas da calcinha. Esse pedacinho aqui, já tá meio entradinho, eu vou usar pro fundo. Só que aqui, eu percebi que tá meio sequinho a beiradinha do meu cotton, então eu não posso ocupar ele. Bem a parte de cima, por isso que, ó, vou deixar sobrando ali em cima, tá? Às vezes eu falo cotton, pessoal, é que se for um cotton macio, um cotton 4%, por exemplo, ele é igual ao deli cotton, bem bom de trabalhar, então, bem bom para calcinhas, tá? Então, se você conseguir cotton macio, pode ser também. Acaba que, às vezes, eu falo cotton quando eu estou trabalhando com o deli cotton. Aí, cortei o fundo já. Falta só a parte da frente. Aqui é a mesma coisa, eu uso o dobre aqui embaixo. Percebi aqui que também tá meio sequinha, como se tivesse uma colinha nessa parte. Então, eu vou poupar, não vou usar aquele pedaço lá. E vocês podem perceber o seguinte, essa estampa, ela tem desenhos virados para um lado e para o outro, então da forma que eu for cortar aqui não tem problema. Agora, quando você tiver a estampa em um sentido só, aí você tem que cuidar mais para cortar. Se tivesse todos os desenhos dos bichinhos virados para um lado, eu teria que seguir dessa forma para cortar a calcinha. Mas olha só, já deu certo todas as peças aqui, agora a gente vai para costura. Estão aqui as peças. Vocês podem perceber que tem diferença entre a parte da frente e das costas. Mas a gente vai começar aqui pelo fundo da calcinha. Aqui eu tô abrindo ele. A parte mais estreita é a parte da frente da calcinha. Daí eu pego aqui, coloco junto com o fundo. E pego a malha 100% algodão. Essa etiquetinha verde que vocês viram ali é a parte direita do tecido, lado direito. Então, eu coloquei ele virado ali pra baixo. Agora, eu tô arrumando os 3 bem juntinho. A gente tem que cuidar o início e o final.
Olha, eu tô usando aqui a máquina doméstica, mas quem tiver overlock, por exemplo, aqui vai overlockar, tá? Assistam várias aulas, porque daí você pode mesclar as máquinas. Eu tô mostrando para quem tiver só uma máquina doméstica. Mas se você tiver outras aí, você vai unir elas, né, para poder fazer a peça. Aqui eu montei a parte da frente da calcinha, pode ver como ficou por fora, por dentro. E aqui, olha, para você ver aonde eu passei a costura reta. Certo? Agora eu vou abrir a peça dessa forma, o fundo lá, vou pegar as costas da calcinha e vou colocar lá junto. Agora eu faço aqui como se fosse um rolinho, olha só, e pego a malha que ficou aqui por baixo e levo também junto com as outras peças. Ficaram 3 partes aqui. Coloco todos os 3 juntos. Eu sempre aconselho quem for começar, trabalhar com esse tipo de tecido que eu tô usando aqui. Porque vocês vão ver aqui no canal que tem outras, né, calcinhas adulto e tal, que a gente usa microfibra. Mas para quem tá começando, é sempre legal começar com deli cotton, porque ele é mais fácil de ter assim na mão, de trabalhar com ele na mão. Costurar reta. Como eu falei antes, quem tiver overlock vai overlockar essa parte, ok? Então, eu já montei aqui as 3 peças junto. Quando a gente faz aqui na máquina doméstica, acaba sobrando essas pontinhas ali do fundo. Aí, eu corto, porque daqui a pouquinho eu vou pôr o elástico. E aqui tem que estar tudo bem certinho, ó, o que sobra de linha. E a dobrinha ali do fundo, eu corto. Mas tem que sobrar bem pouquinho, tá? Se é na overlock, nem sobra esses pedaços. Mas, enfim, montei ali. Agora, eu vou colocar o aparelho na máquina. Coloquei aqui ele, colei com fita. E eu vou pôr o elástico na peça. Então, você pode pôr esse elástico à mão também. Só tô mostrando aqui a opção de você usar o aparelho na máquina doméstica, porque daí ele regula sempre o quanto puxar do elástico, tá? Ó, então, a gente tá aqui adiantando um pouco o vídeo, porque não tenho muito o que mostrar aqui, é só acelerar. Quando você trabalha com um aparelho, ele regula o quanto o elástico tem que ser puxado. E olha só, o meu trabalho é acelerar. Ele costura sempre no mesmo lugar, tudo bem certinho, com a mesma tensão de uma perna. A tensão que eu falo é a forma que puxa, tá? O quanto ele é franzido. Olha só, eu regulo para que ele puxe bem pouquinho o elástico. Pro deli cotton é bem tranquilo para fazer essa regulagem. Depois de regulado uma vez, se trabalhar sempre com o mesmo elástico, não precisa ficar mudando a regulagem também, a não ser que você troque os tipos de elástico. Pessoal, eu estou usando aqui o elástico tipo viés mexicano, que a gente fala. O que eu estou usando agora é o de 16 milímetros, tá? Mas também pode usar o de 17 milímetros. Como ele já tá direto no aparelho, então talvez você não consiga ver bem direito ainda, mas quem tá começando agora, tá conhecendo isso daí. Então, vocês viram que lá no começo eu deixei vários links aqui do canal, de outros vídeos, onde você vai aprender um pouquinho mais sobre o elástico e sobre fazer essas peças puxando o elástico à mão, sem aparelho, só com a máquina doméstica. Outra coisa super importante para pôr o elástico aqui, eu tô usando como ponto o zigue-zague 3 pontinhos, tá? Então, o ponto da máquina é esse aqui. E aqui vocês podem olhar como fica igual de um lado e do outro. Então, fica bem mais fácil, porque não precisa ficar desmanchando e tal. Mas quem não quiser investir no aparelho agora, assistam as aulas onde eu puxei o elástico à mão. Tem outro modelo de calcinha ali que eu fiz tudo à mão. Eu vou mostrar aqui pra vocês como a gente faz o teste e ver se está certo a calcinha. Olha aqui, tá vendo que eu tô juntando o fundinho da calcinha? Vocês viram o verdinho lá de dentro? Agora, eu tô pegando aqui o elástico e colocando, ó, ele um juntinho com o outro, sem puxar, tá? Só colocando o elástico das duas pernas, um junto com o outro. Sem puxar, sem nada. Mas tem que ser bem certo. E eu vou ver aqui no final se os tecidos terminam junto. O importante é o tecido. E olha só, termina juntinho. Então, quer dizer que o aparelho puxa bem certo
o tamanho que você precisa. Mas repetindo, se não tiver aparelho, não tem problema. Assiste as aulas e coloca o elástico à mão. Agora, eu tirei o aparelho aqui da máquina e vou fechar esse lado aqui, um dos lados da calcinha. Vou cortar um pouco do elástico. Outra coisa importante, pessoal, vocês podem ver que para gravar essa aula, eu coloco o aparelho, tiro o aparelho e eu tô fazendo uma calcinha só. Então, é bem interessante que quando você vá mesmo fazer calcinhas, várias, né, você faça de uma vez só. Porque daí você já tá com o aparelho ali na máquina, então você pega e já costura, sei lá, 3, 4 calcinhas de uma vez só. Então, a sua produção vai ser mais rápida ainda e muito mais fácil para você. Ou quem tiver overlock aqui, essa lateral vai overlockar. Então, daí não precisa nem tirar o aparelho da máquina. Tô passando aqui uma costura reta, reta simples, um ponto aí médio da sua máquina, tá bom? Não precisa ser nem ponto grande, nem pequenininho demais. Ali, nesse finalzinho, o elástico tem que bater certinho. E a pontinha acabou que ficou descosturadinha ali, então vou fazer uma costurinha novamente. Só porque não costurou bem no início, tá? Eu já mostro pra vocês aí a maneira certa. Agora sim. Agora pegou a costurinha. Agora eu posso mostrar pra vocês direito. O importante é aqui, ó, tá vendo? Que fica bem retinho. A gente tem que deixar ele bem feito por causa do acabamento que vem depois. Vou tirar a linha. Vou cortar agora essa sobra de elástico. Aí. E aqui, pessoal, quem tiver overlock vai fazer de overlock. Eu, no caso, como não tenho nessa aula, né, não vou poder usar ela, eu passei a costura reta e agora eu vou usar o zigue-zague simples. Esse modelo aqui, certo? Porque aqui, a reta mais esse zigue-zague vai fazer a função como se fosse overlock. Não fica o mesmo acabamento, é lógico. Mas é o que dá para fazer se você tiver só a máquina doméstica. Eu já vou mostrar para vocês como que fica. Então, fiz ali o zigue-zague até o final. E olha só, pessoal, como ficou, tá? Não precisa ser um zigue-zague exatamente do tamanho do meu. Pode ser parecido. Feito isso, de novo, eu vou colocar o aparelho na máquina. Então, olha só, para quem vai fazer só uma peça, daí coloca o aparelho e tira, né? Mas, então, façam sempre mais, porque daí você não precisa mudar a cor de linha, você não precisa ficar fazendo nenhuma alteração, só vai costurando. Porque olha só como que funciona, né? Depois que você tá com o aparelho ali, é só acelerar. A única coisa que eu tenho que controlar é o meu tecido dentro do elástico e pronto. E como eu falei antes, quem tiver mais dúvidas sobre o elástico que eu usei, essas coisas, assista as outras aulas, onde eu não usei o aparelho, que eu mostro melhor o elástico, tá bom? Olha só acelerando mesmo e pronto. Mas como eu falei lá, eu tô usando aqui o elástico tipo viés mexicano, 16 milímetros de poliamida, isso é outra coisa importante. Não usar o de poliéster, porque é um elástico mais fraco, tá? É mais barato, mas é mais fraco. Feito. A parte do elástico já acabou. Pus na perna, na cintura. A calcinha ficou bem bonitinha. Agora eu tiro o aparelho e vou fechar essa lateral e depois eu vou para acabamento. Pode ver, olha, como eu perco o elástico também quando eu faço uma peça só. Aqui no meu caso, né, como é a gravação, eu não faço mais de uma. Mas para você gastar menos elástico ainda, não perder isso que eu jogo ali fora, é importante fazer mais de uma peça ao mesmo tempo. Olha aí, a costura reta agora. Vocês podem ver que eu cuido bem ali, que os elásticos deem certo no início. Arrumando bem direitinho lá de baixo. Aqui no final também já vou ajeitar. Feita a costura reta,
Vou cortar sobras de linha e elástico. Mostrar aqui pra vocês, olha, aqui a parte de cima e a de baixo ficou bem certinho. É importante isso para que na sequência, onde eu vou fazer os acabamentos depois, fique bem bonito também. Cortei, agora eu vou fazer o zigue-zague. Como eu falei antes, o zigue-zague simples agora. Para elástico é o zigue-zague 3 pontinhos. Para fazer essas laterais, o zigue-zague simples. Pronto, a montagem da peça. E agora a gente vai para os acabamentos, tá? E tem que fazer acabamento tudo aonde a gente juntou os elásticos. De um lado vai ser 2 acabamentos e de outro um só. Então, vou puxar, olha, isso é muito importante, você puxar a calcinha para ver que não estoura ponto, tá? Porque conforme a sua máquina tá desregulada, ou se você puxa o elástico à mão, talvez você deixe de uma forma que quando esticar o elástico da calcinha estoura ponto. Então, você tem que fazer esse teste. Aqui, para o acabamento, pode ser 2 formas. Ou o zigue-zague simples, menorzinho, pequenininho, bem na junção ali dos elásticos, ou a costura reta também. E eu sempre, ó, costuro e faço retrocesso. Retrocesso é voltar a costura, voltar costurando. Fiz aqui, depois eu vou mostrar mais de perto para vocês, tá? É importante fazer, porque senão os elásticos vão se abrir e com pouco uso a peça já fica perdida, já estraga. Aqui do outro lado são 2 acabamentos. Isso, agora um pouquinho de retrocesso também. Mais um acabamento feito. E agora vem o último. Junto ali, né, bem onde são os 2 elásticos. Às vezes, se você quiser costurar até um pouquinho pro ladinho, também dá. O importante é que costure todos os elásticos ali para não abrir. Costura, retrocesso, pronto. Aí, pessoal, com esse acabamento aqui, eu termino todos os detalhes principais da peça. Olha só, fiz o acabamento aqui. Olha só, aqui também o zigue-zague pequenininho ali, bem para fechar, mas como eu falei, pode ser a reta também. E agora, eu só vou finalizar colocando um lacinho. Tem vários tipos de lacinho diferente, você escolhe qual você gostar mais, ou qual for mais barato. Se às vezes você tá fazendo aí para você, né, para filho, neto, conhecidos e tal, se quiser deixar sem o lacinho também, ele é só mais um detalhe, né, uma coisinha a mais na peça. Às vezes ajuda para a criança saber qual é a frente da calcinha. Também acontece, né? Pelo lacinho ela sabe bem direitinho qual é a frente, as crianças mais pequenininhas. Mas enfim, pessoal, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado, consigam fazer essas e outras peças. Olha aí só, que bonitinho. Vou testar aqui, olha, não estoura ponto. Agora, então, é a vez de vocês fazerem a peça aí na casa de vocês. Até mais!